No momento em que os lábios de Miguel tocaram os meus no vestiário vazio do ginásio em Lisboa, o meu coração parou por um instante que pareceu durar uma eternidade. Aquele beijo breve e hesitante dado por um homem que eu via apenas como um novo amigo do treino fez com que toda a minha vida cuidadosamente organizada desabasse como um castelo de cartas sob a chuva de novembro. Era uma terça-feira à noite chuvosa e o ginásio central no Campo Grande estava quase deserto depois das 22 horas. Eu, Alexandre Mendes, tinha 30 anos, trabalhava como designer gráfico numa agência no Chiado e vivia num pequeno apartamento em Alfama com vista para o Tejo. A minha vida parecia perfeita aos olhos de todos, uma namorada chamada Catarina há quase 5 anos, uma família unida em Sintra que me ligava todos os domingos e um grupo de amigos do ginásio com quem partilhava cervejas depois dos treinos. Mas por dentro algo sempre faltara, um vazio que eu atribuía ao stress do trabalho ou à rotina. Miguel Santos, o novo membro, tinha chegado de Coimbra há um mês para lecionar Educação Física numa escola secundária. Alto de cabelos castanhos ondulados e um sorriso que iluminava o espaço, ele rapidamente se tornara o centro das conversas nos treinos de musculação. Falávamos de tudo: futebol, do Benfica, da vida na capital, das dificuldades de adaptação. Ele era aberto, descontraído e tinha uma forma de olhar que me fazia sentir visto de verdade pela primeira vez. Naquela noite tínhamos ficado até mais tarde porque o meu treino de pernas se atrasara e Miguel oferecera-se para me ajudar com os pesos. Quando acabámos os dois, estávamos sozinhos no vestiário, o ar carregado com o cheiro a suor e desodorizante, as luzes fluorescentes zumbindo suavemente. Eu vestia a t-shirt molhada e procurava a toalha no cacifo quando ele se aproximou por trás e disse baixinho: "Alex, espera." Virei-me e antes que pudesse responder os seus lábios roçaram os meus num toque suave, quase tímido. Não foi agressivo nem prolongado, mas foi suficiente para o mundo girar. Empurrei-o instintivamente, o peito a arfar. "Miguel, que raio foi isso?" Ele recuou, os olhos castanhos cheios de arrependimento, mas também de uma sinceridade que me aterrorizou. "Desculpa, Alex, eu gosto de ti." Não consegui esconder mais. Fiquei ali parado nu emocionalmente pela primeira vez na vida. Saí do vestiário sem dizer mais nada, correndo para a chuva fria de Lisboa como se a água pudesse lavar o que acabara de acontecer. Cheguei a casa encharcado e tremendo. Catarina estava a dormir no sofá com um livro no colo. Olhei para ela e senti uma culpa enorme. Como podia explicar-lhe que um simples beijo de um homem me abalara mais do que 5 anos de relação? Deitei-me sem tomar banho, os pensamentos a rodopiar. Lembrei-me da infância em Sintra, das missas de domingo com os meus pais católicos praticantes, do meu pai a dizer: "Um homem a sério casa-se e tem filhos." Nunca tinha questionado isso. Tinha namoradas na universidade, saíra com raparigas bonitas e consideradas normais. Mas agora o toque de Miguel ecoava na minha cabeça, o calor dos seus lábios, a suavidade inesperada. Passei a noite em claro a olhar o teto do quarto, a perguntar-me quem era eu afinal. No dia seguinte evitei o ginásio, mas o telefone tocou, era Miguel. "Alex, precisamos de falar. Não quero perder a tua amizade." Respondi com uma mensagem seca: "Deixa-me em paz por agora." Mas por dentro sabia que não conseguiria. O conflito começara e não havia volta atrás. Os dias seguintes foram um tormento. No trabalho no Chiado perdia-me nos projetos de design, as cores a misturarem-se nos ecrãs enquanto a minha mente voltava sempre ao vestiário. Catarina notou que eu estava distante. "Estás bem, amor? Pareces preocupado com o trabalho." Mentia-lhe dizendo que sim, mas a culpa crescia. Encontrei-me com o meu melhor amigo Pedro num café em Alfama. Ele era o típico lisboeta extrovertido, jogador de futebol amador como eu. "Alex, pareces um fantasma, o que se passa?" Quase contei, mas as palavras ficaram presas. Como dizer ao meu amigo de sempre que um homem me beijara e que eu não conseguia parar de pensar nisso? Falei apenas de stress e ele mudou de assunto para o próximo jogo do Benfica. À noite voltei ao ginásio por hábito. Miguel estava lá a treinar sozinho. Evitei-o, mas ele aproximou-se no final. "Alex, eu peço desculpa. Foi impulsivo, mas o que sinto é real. Se quiseres podemos fingir que nada aconteceu e continuar amigos." Os seus olhos eram honestos e eu senti uma pontada no peito. "Preciso de tempo, Miguel." Saí dali com o coração acelerado. No fim de semana fui a Sintra visitar os meus pais. A casa antiga com azulejos azuis, o jardim bem cuidado, o cheiro a cozinhado da minha mãe. O meu pai perguntou pelo trabalho e pela Catarina: "Quando é que casa um rapaz?" "Já tens idade." A minha mãe sorriu com esperança. Senti-me sufocado. Durante o almoço a conversa virou para um vizinho que tinha um filho gay, como eles diziam com tom de pena. Coitado dos pais, uma vergonha. Engoli em seco e mudei de assunto. À noite, na cama do meu quarto de adolescente, olhei as fotos antigas, eu com namoradas do liceu. Tudo parecia uma mentira agora. O beijo de Miguel não saía da cabeça e pela primeira vez admiti para mim mesmo que talvez eu não fosse quem sempre pensei ser. O medo da rejeição da família, dos amigos, da sociedade portuguesa ainda tão conservadora em certos círculos apertava-me o peito. Mas algo dentro de mim começava a acordar, uma curiosidade, uma necessidade de verdade que não podia mais ignorar.
Na semana seguinte o ginásio tornou-se um campo de batalha interno. Evitava os horários de Miguel, mas Lisboa é pequena e o destino parecia brincar connosco. Uma tarde depois do trabalho entrei e lá estava ele no tapete de corrida, o suor a brilhar na testa. Os nossos olhares cruzaram-se e ele acenou discretamente. Não respondi, mas o coração traiu-me acelerando. No vestiário depois do duche ele esperava-me sentado no banco. Alex, não aguento mais este silêncio. Fala comigo. Sentei-me ao lado dele, as mãos a tremer. Miguel, eu não sei o que sou. Sempre pensei que gostava de mulheres. Catarina é boa para mim. Ele ouviu sem interromper, depois disse baixinho, não tens de rotular nada agora. Só sei que quando estou contigo sinto-me vivo. E vi nos teus olhos que talvez sintas o mesmo. As palavras dele tocaram fundo. Não nos beijámos novamente, mas o abraço que demos foi longo e reconfortante. Saímos juntos para um café no bairro Alto, as ruas estreitas iluminadas pelas luzes natalícias precoces. Falámos durante horas. Ele contou sobre a sua saída do armário em Coimbra aos 20 anos, a rejeição inicial dos pais que depois aceitaram com o tempo. Eu ouvia fascinado e aterrorizado ao mesmo tempo. Em casa Catarina preparara o jantar. Olhei para ela e senti uma dor profunda. Ela merecia a verdade, mas eu ainda não a tinha para mim mesmo. Estás estranho, Alex. Contei-lhe parte da verdade sem mencionar o beijo, apenas que estava confuso com a vida. Ela abraçou-me, vamos superar juntos. Mas eu sabia que não era tão simples. No dia seguinte liguei à minha irmã Ana, que vivia em Lisboa e era a mais aberta da família. Encontrámo-nos no mirador de São Pedro de Alcântara com vista para a cidade. Contei-lhe tudo, o beijo, a confusão. Ela segurou-me a mão, irmão, se sentes algo por ele, explora. A vida é curta para viver mentiras. As suas palavras deram-me força, mas o medo permanecia. O trabalho sofreu. No escritório no Chiado perdia prazos, os colegas notavam. Pedro convidou-me para um jogo do time amador e lá estava Miguel em campo. Depois do jogo no vestiário coletivo ele aproximou-se discretamente, queres ir jantar só nós dois? Aceitei. Num restaurante pequeno perto da Praça do Comércio falámos de sonhos, ele queria viajar, eu queria criar algo meu. O jantar terminou com uma caminhada junto ao Tejo, o vento frio a bater no rosto. Quando nos despedimos ele tocou-me o braço e eu não recuei. Em casa refleti horas. Catarina dormia e eu sentei-me na varanda a olhar as luzes da cidade. Pela primeira vez admiti que o que sentia por Miguel não era só amizade. Era atração, era conexão, era algo que nunca sentira antes. Mas o preço parecia alto, a família, os amigos, a imagem que construíra. O conflito interno atingia o pico e eu sabia que uma decisão tinha de ser tomada em breve. O outono deu lugar ao inverno e com ele veio a primeira grande crise. Catarina encontrou mensagens de Miguel no meu telemóvel, inocentes mas frequentes. A discussão foi dura no nosso apartamento em Alfama. Alex, quem é este Miguel? Por que falas com ele todos os dias? Tentei explicar, mas as palavras saíram tortas. Acabei por confessar o beijo e a confusão. Ela chorou, sempre pensei que éramos felizes. Estás a dizer que gostas de homens agora? Saí de casa para aclarar as ideias, caminhando sozinho pelas ruas molhadas de Lisboa até ao Terreiro do Paço. Miguel ligou preocupado e encontrei-me com ele num bar discreto. Ela sabe parte da verdade, mas eu não sei como seguir. Ele ouviu e ofereceu apoio sem pressão. Não te forcei nada, Alex. A escolha é tua. A família soube indiretamente através de Catarina, que ligou à minha mãe em desespero. O telefonema do meu pai foi frio, vem a Sintra amanhã, precisamos de falar. A viagem de comboio foi um tormento. Em casa a sala estava tensa, o meu pai de braços cruzados, a minha mãe com os olhos vermelhos. É verdade que andas com um homem? Neguei ao início, mas a verdade saiu, não ando, mas sinto algo por ele. O meu pai levantou-se, na minha casa não admito isso. Pensas nos vizinhos, na igreja? A minha mãe chorava, filho, o que fizemos de errado? Saí dali magoado, mas decidido. Ana esperava-me fora e abraçou-me, eles precisam de tempo, mas tu não podes viver para eles. De volta a Lisboa evitei o ginásio por dias. Pedro confrontou-me no café, Miguel contou-me tudo. Irmão, se é isso que és, apoiamos-te. O apoio do amigo foi inesperado e aliviou um peso. Mas o trabalho sofreu um aviso da chefe, Alex, concentra-te ou perdemos o cliente. A pressão social apertava. Lisboa era progressista com bandeiras arco-íris em muitos bairros, mas a minha bolha familiar e profissional ainda resistia. Miguel propôs um passeio no Parque das Nações. Caminhámos junto à água, ele contou histórias da sua aceitação, eu abri-me sobre os medos. Quando ele pegou na minha mão não a soltei. Pela primeira vez senti paz no meio do caos. Mas o caminho para a aceitação estava apenas a começar. Os mal-entendidos com Catarina continuavam e a família exigia uma conversa mais profunda. O meu mundo dividia-se e eu tinha de escolher como reconstruí-lo. O inverno trouxe o ponto mais baixo.
Catarina terminou a relação depois de uma discussão onde eu finalmente admiti: preciso de tempo para me descobrir e não é justo para ti. Ela saiu do apartamento com lágrimas nos olhos, deixando um vazio enorme. Fiquei sozinho em Alfama às noites longas cheias de dúvidas. No ginásio Miguel tornou-se o meu porto seguro, mas o mal-entendido surgiu quando Pedro viu-nos a conversar perto demais e pensou que eu traíra Catarina antes da separação. Alex, como pudeste? Expliquei tudo e ele pediu desculpa, mas o dano estava feito. O grupo do futebol sussurrava. Visitei Sintra novamente a convite da minha mãe sozinha. O meu pai não quis estar presente. Ela ouviu-me chorando: filho, eu amo-te, mas o teu pai. Dá-lhe tempo. Voltei a Lisboa mais leve, mas ainda partido. No trabalho, um projeto grande foi atribuído a outro colega por causa da minha distração. Miguel propôs uma viagem curta a Cascais para arejar a cabeça. Aceitei. No comboio falámos abertamente, ele sobre as suas relações passadas, eu sobre o medo de perder tudo. Em Cascais caminhámos na praia, o vento do Atlântico a bater forte. Sentados na areia, ele disse: não precisas de escolher entre mim e a tua vida. Posso ser parte dela se quiseres. O momento foi terno sem pressa. De volta a Lisboa senti forças renovadas. Mas a sociedade não perdoava facilmente. Num jantar com amigos do trabalho, alguém fez uma piada homofóbica e eu confrontei: não acho graça. O silêncio foi desconfortável. Ana organizou um almoço familiar em Lisboa com os pais. O meu pai apareceu tenso, mas ouviu. Não entendo, mas se és feliz, foi o máximo que conseguiu dizer. O progresso era lento mas real. Miguel e eu começámos a passar mais tempo juntos, jantares em casa dele, passeios pelo Tejo. O conflito interno diminuía, dando lugar a uma clareza nova. Eu estava a crescer, a aceitar que o amor não tinha género e que a minha felicidade valia o risco. Os sacrifícios eram reais, a relação perdida, a tensão familiar, mas a liberdade interior compensava. A primavera trouxe renovação. Aceitei finalmente o que sentia e convidei Miguel para um jantar oficial no meu apartamento, agora só meu. Cozinhámos juntos, rimos e quando nos beijamos desta vez foi mútuo e cheio de significado. Não houve pressa, apenas conexão. Contei à família toda a verdade numa chamada de vídeo. A minha mãe chorou de emoção, o meu pai ficou em silêncio, mas depois disse: se ele te faz bem. Foi um passo enorme. No trabalho pedi uma reunião com a chefe e expliquei a situação pessoal. Ela surpreendeu-me com apoio: Lisboa é diversa, Alex, viva a tua vida. Com Pedro, o grupo do ginásio normalizou-se. Alguns amigos afastaram-se, mas a maioria ficou. Miguel e eu começámos a aparecer juntos em eventos discretos, um passeio no Lisboa Factory e uma exposição no MAT. O mundo não acabou. A minha irmã Ana tornou-se a maior aliada, organizando encontros familiares onde Miguel foi apresentado como um amigo especial. Os olhares curiosos existiam, mas o amor venceu. Internamente completei o processo de aceitação lendo livros sobre identidade e ainda grupos de apoio em Lisboa. O crescimento era visível, eu sorria mais, criava melhor no trabalho. Mas ainda havia desafios. Uma visita a Sintra com Miguel foi tensa, o meu pai evitou ao início, mas no final do dia apertou-lhe a mão. Cuida do meu filho. Foi o reconhecimento que eu precisava. A sociedade portuguesa evoluía, leis de igualdade, orgulho em Lisboa, mas o caminho individual era único. Eu escolhera a verdade e os frutos chegavam lentamente. Miguel e eu planeámos uma viagem juntos ao Porto, onde ele apresentaria a família. O futuro parecia brilhante apesar dos obstáculos restantes. A minha jornada de negação para a aceitação estava quase completa. O homem que saíra do vestiário em choque agora caminhava de cabeça erguida. O verão em Lisboa era quente e cheio de vida. Miguel e eu estávamos juntos há meses de forma aberta. A família aceitara gradualmente. A minha mãe convidava-nos para almoços em Sintra. O meu pai falava de futebol com ele como se fosse normal. Catarina encontrara alguém novo e desejou-me felicidade num café sincero. O trabalho florescia, eu liderava projetos com paixão renovada. O ginásio onde tudo começara tornou-se o nosso lugar especial, treinávamos juntos, ríamos das memórias. Numa tarde dourada caminhámos junto ao Tejo, perto do Padrão dos Descobrimentos. Miguel parou, segurou-me as mãos e disse: Alex, tu mudaste a minha vida. Eu respondi: e tu a minha para melhor. Abraçámo-nos ali, o sol a pôr-se, o rio brilhante, testemunha do nosso amor. Não era perfeito, ainda havia olhares estranhos em alguns lugares, mas a força interior era inabalável. Eu crescer a aceitar-me e encontrar o amor verdadeiro num lugar inesperado, um vestiário comum. A jornada ensinara-me que a felicidade exige coragem, sacrifícios e honestidade. A minha história não era única, mas era minha e valera cada lágrima, cada dúvida. Olhando para trás, via o rapaz assustado que fugira do beijo e o homem livre que agora abraçava o futuro. Portugal mudava e eu mudara com ele. A vida continuava com altos e baixos, mas agora com autenticidade. Miguel e eu planeávamos uma vida juntos, talvez uma casa maior, viagens e quem sabe um dia uma família. O amor entre homens provara ser tão real e profundo como qualquer outro. E no final isso era o que importava.
É verdade ou falso que o amor verdadeiro entre dois homens sempre supera os preconceitos familiares e sociais sem qualquer sacrifício duradouro?